você vai compreender os mecanismos fisiológicos da cromoterapia, ou seja, a maneira pela qual nosso sistema orgânico capta, interpreta e reage, bioquímica e fisiologicamente, quando exposto à luz e à cor, resultando em efeitos benéficos sobre o nosso equilíbrio homeostático e no cuidado com a nossa saúde. Sendo assim, surgem questões importantes para a atuação na prática clínica, como: quais estruturas orgânicas reconhecem a luz e cor? Como se dá a interação do fenômeno cromático com os chakras? De que forma ocorre a resposta fisiológica a esse estímulo? Quais são as modificações bioquímicas desencadeadas? Para entendermos e embasarmos nosso raciocínio clínico, detalharemos esses conceitos apoiados nos conhecimentos científicos a respeito da temática. A fim de alcançar esse objetivo, vamos iniciar a discussão identificando a maneira como ocorre a percepção da luz-cor pelo nosso sistema nervoso e os aspectos do mecanismo fisiológico que respondem a esse estímulo. Em seguida, você conhecerá as relações neuroendocrinofisiológicas dos chakras, que marcam a dinâmica interacional do corpo físico e etéreo, refletindo no equilíbrio do nosso campo bioeletromagnético, aspectos que são responsáveis por integrar os complexos físicos, mentais e emocionais, cujas alterações afetam o estado de saúde integral. Concluindo este estudo, vamos entender a ação terapêutica da luz-cor sobre o organismo, no que tange a sua influência e as modificações que promove nas células e outras estruturas do 1.3. Material teórico. Nosso sistema orgânico. Dessa forma, ao final desta unidade, você estará apto a entender que a cromoterapia, modalidade terapêutica milenar, é muito mais do que a aplicação de uma luz colorida sobre certos pontos do corpo. Percepção da luz-cor pelo sistema nervoso. As investigações sobre o fenômeno cromático esclareceram que as cores são propriedades inerentes da luz. Entretanto, uma análise científica mais completa a esse respeito mostra que esse fenômeno vai além da física, pois envolve aspectos biológicos. Trata-se da questão da percepção da cor exibida pelo objeto, e a forma como ela é interpretada pelas estruturas do corpo humano. Mecanismo fisiológico da visão das cores. Há uma diferença significativa entre ver e enxergar. Esse mecanismo implica diretamente sobre a percepção das cores e torna o fenômeno subjetivo. Isso porque, fisiologicamente, a visão das cores, responsável por cerca de 75% da nossa percepção sensorial, é feita pelo cérebro, enquanto o ato de enxergar, ou seja, captar e transformar a informação luminosa é feita pelos nossos olhos. Gerber, 1998. Em síntese, o ato de ver é intrínseco às propriedades físicas da luz, sendo o resultado conjunto de 3 ações fisiológicas distintas: as operações ópticas, químicas e nervosas. A figura a seguir retrata anatomicamente os órgãos e as estruturas envolvidas nesse processo. Figura 1. Anatomia da visão fonte, reprodução. Perceba que nosso olho é um órgão formado por um complexo de estruturas anatômicas ópticas especializadas, cujo conjunto nos permite enxergar o objeto. Num primeiro momento, a cor-luz refletida é captada. Em seguida, esse impulso luminoso, por meio de reações químicas, é transformado em elétrico para, enfim, ser decodificado pelo córtex no sistema nervoso central. Do ponto de vista óptico da percepção das cores, assim que a luz incide no globo ocular, a íris, responsável por controlar sua quantidade, e o cristalino, a lente de ajuste, fazem com que ela chegue até a retina. Essa estrutura, uma fina camada de células neurais, é quem executa papel fundamental no que tange a visão. Gerber, 1998, Tortora, D. Higson, 2019. A parte central da retina é constituída por cerca de 7 milhões de fibras nervosas denominadas cones, os responsáveis pela capacidade de visão colorida. No entorno, estão cerca de 100 milhões de bastonetes, os quais são sensíveis às imagens em preto e branco e, no fundo do olho, está localizado o nervo óptico, encarregado de transmitir ao cérebro as impressões visuais. Vale
ressaltar que a propriedade física que nos permite distinguir a cor dos objetos tem como base a frequência e o comprimento de onda do espectro eletromagnético de luz visível. Heller, 2013, Searing, 2020. A cor, na verdade, é uma sensação derivada da interação do olho com a luz, em que a retina seleciona os estímulos luminosos, especificamente, suas células fotorreceptoras, os cones. Figura 2. Tipos de cones da retina fonte, adaptada de VET-UPEN.edu e perfixix.bhy-astro.xu.edu. Há 3 tipos de cones, responsáveis por 3 sensações diferentes: vermelho, ondas longas; verde, ondas médias; e azul, ondas curtas. Essas fibrilas nervosas, processadoras da cor, sensibilizam-se cada qual em sua faixa de frequência e, secundariamente, aos outros comprimentos de onda, emitindo curvas de resposta associadas a essas cores. Assim, cada valor da energia dos fótons, que compõem a luz incidente nas células fotorreceptoras do nosso olho, é capaz de produzir uma sensação visual de cor bem definida. Disso surgem os modos de especificação de cores, destacando os 2 modelos que distinguem a cor luz e a cor pigmento, a base fundamental da cromoterapia, Gaspar, 2002, Will, 2002. Do ponto de vista da percepção das cores e estabelecendo relação direta com os cones da retina, graças aos estudos de Thomas Young, início do século XIX, sabemos que todas as cores podem ser obtidas a partir da superposição de apenas 3 cores primárias, definindo os modelos que afirmam o disco cromático de Getty. Veja o que Mello, 2014, nos explica a esse respeito. Nota-se que, conforme o meio, aditivo ou subtrativo, as cores primárias de um modelo são secundárias, complementares do outro. Todos esses processos da visão são possíveis por conta das operações químicas de fotossensibilidade, graças aos pigmentos orgânicos, os cromóforos, presentes nas células dos nossos olhos. Heller, 2013, Val Capelli, 2011. No caso da cor luz, o que ocorre é a formação do branco, por conta de a mistura de cores ser aditiva, comportando o modelo denominado RGB, sigla do inglês, Red, vermelho, green, verde e blue, azul. Assim, da adição do azul ao verde, nosso olho percebe o amarelo. Da adição proporcional dessas cores primárias, percebem-se diversos matizes de cinza, enquanto em saturadas, desigual, o resultado é o branco. No caso da cor pigmento, forma-se o preto, pois a mistura de cores da luz refletida é subtrativa. Surge, assim, o modelo CMYK, do inglês, ciano, uma espécie de azul claro que tende ao verde, yellow, amarelo, magenta, um tom avermelhado próximo ao rosa, e que, significando preto. Por exemplo, se do amarelo subtrairmos o azul, percebemos a cor verde. Os cones conseguem receber as vibrações das cores porque têm, cada qual, um tipo de pigmento cromático específico. Os bastonetes, por sua vez, absorvem a luz de penumbra, por meio do pigmento rodopsina. Assim, inicia-se uma série de eventos químicos que, por fim, resultam na transmissão de um impulso nervoso ao cérebro. Relembrando que essas células fazem parte da retina, é evidente que ela também é composta por cromóforos. Essa seção ocular é comparada, na literatura, a uma câmara escura, isso por ser revestida por um pigmento negro chamado melanina. Tortora, D. Hickson, 2019. Encontramos aqui uma substância química orgânica de grande importância para a cromoterapia. Mecanismo somático de percepção das cores. Tudo que vemos, as formas, as imagens e as cores são interpretações dos sinais eletroquímicos que o nosso cérebro recebe através dos olhos pela captação da radiação luminosa. Ademais, a luz é incontestavelmente a primeira fonte de vida. Nesse sentido, você já se perguntou, caro aluno, se há prejuízo fisiológico para as pessoas portadoras de deficiência visual? A resposta é não, mesmo que tenham perda total da capacidade visual.
Fisiologicamente, nosso corpo tem a habilidade de absorver a energia da luz solar, reagir e emitir respostas aos seus comprimentos de onda. Isso inclui os do espectro visível, no qual se encontram as cores. A estrutura que permite tal evento são as nossas células, e claro, os cromóforos que nelas se situam.